Fala pessoal, boa tarde. Está começando mais uma live aqui no Futebol na Veia. Deixa eu ajustar aqui bonitinho. Nossa live de hoje é com o Ecinho, ele que é ex-jogador do Santos. Ele foi revelado pelo Santos, jogador da época dos anos 80, passou por 20 clubes na carreira, tem passagem gloriosa na Costa Rica, futebol costarriquenho aqui bem representado com o Ecinho, e agora ele é observador técnico do Santos, né? A gente vai falar um pouquinho da carreira dele, vai falar também um pouco das experiências que ele teve fora de campo. Ele também foi auxiliar técnico do Cleiton Lima na seleção brasileira feminina. Então vamos ter uma conversa bem bacana aqui com o Ecinho. Vamos só esperar ele entrar aqui conosco para conversar. Antes, eu vou falar aqui das nossas lives de hoje, tá? Hoje tem dose tripla de lives no Futebol na Veia. Vamos começar agora com o Ecinho, ele que é observador técnico do Santos, como eu falei anteriormente. Hoje também temos às 6 horas com Juca Rodrigues, ele que é fotógrafo, já cobriu inclusive Copa do Mundo. Então, Juca Rodrigues também, fotógrafo. A Valéria Contado que vai estar aqui na live conosco. E depois às 8 eu volto com o Leonardo Vitorino, ele que é treinador / diretor técnico de futebol. O Ecinho aqui entrou aqui na nossa live. Eu vou aqui convidar ele para a gente já começar o nosso bate-papo aqui, certo? Só um minuto enquanto aqui, vamos lá agora esperar pra gente bater um papo bem bacana aqui com o Ecinho. Olá. Olá, Ecinho, tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer estar com você aí. O prazer é todo meu. Vamos conversar um pouquinho sobre sua carreira, como jogador, como sua carreira fora dos gramados também, que é uma carreira bem interessante, né? E falar principalmente da sua atual função, né? Que é observador técnico do Santos. Santos, inclusive, que é um marco na sua carreira, né? Foi o primeiro clube que você defendeu como profissional? Sim, como profissional sim. Eu comecei na Associação Atlética Portuários de Santos, com 13 anos de idade, com 15 eu fui para o Santos Futebol Clube e peguei o infantil, né, o sub-15 ali. Aí 17, 20, profissionalizei no Santos, depois fui emprestado, joguei em várias equipes. Se você quiser já começo a contar aqui desde já as equipes que eu passei. E teve uma história legal, uma história bacana, uma história muito bonita dentro do futebol. Você falou das equipes que você passou. Eu contei 20, tô certo? É um pouquinho mais. Um pouquinho 22, mais. 23 equipes, né? Eu vou falar assim mais ou menos algumas aí só para vocês terem noção. Comecei no Santos, depois joguei na terceira divisão, em Santa Cruz das Palmeiras, aí eu joguei no Jabuticabal, onde graças a Deus fui campeão paulista da segunda divisão, peguei seleção paulista ali também, foi muito legal, muito bacana. Joguei no Olímpia, interior de São Paulo, uma Série B do Brasileiro. Na verdade, assim, nós disputamos uma seletiva que classificamos o time para a Série B do Brasileiro, é o título mais importante do Olímpia. Uma fase muito bacana ali. Aí joguei no Paysandu, em Belém do Pará, joguei no Motoclube, em São Luís do Maranhão, joguei no Confiança em Sergipe, rodei muito a região Nordeste. Mas o meu foco maior foi em São Paulo mesmo, né? Ferroviária de Araraquara, 15 de Jaú, Botafogo de Ribeirão Preto. Joguei no Grande ABC, eu joguei no Palestra de São Bernardo, joguei no Santo André por 3 temporadas. Então eu rodei bastante, né? Joguei em muitos clubes aí do futebol nacional, né? Nas 5 regiões, né? Nos 4 pontos cardeais aí, norte, sul, leste e oeste. Rodei bastante. Depois tive minha passagem também fora do Brasil, né? Joguei em Costa Rica durante 2 anos, foi a melhor fase da minha vida. Fui com 30 anos, voltei com 32. Fui bicampeão nacional, goleador. Disputei a UNCAF, a CONCACAF, a Merconorte. A CONCACAF a gente foi para a final em Las Vegas contra o Necaxa. O Necaxa foi campeão, ganhou da gente 2-1 no jogo decisivo da final, e eles vieram disputar aquele Mundial de Clubes que ficou entre Corinthians e Vasco, no Maracanã, que o Corinthians foi campeão nos pênaltis, né? Então quase que a gente veio disputar esse Mundial, que só tinha validado assim a primeira vaga, né, que foi o do Necaxa. A gente ficou com o vice-campeonato e não teve direito de disputar, mas foi muito legal. Foi a melhor fase da minha vida, foi em Costa Rica, dos 30 aos 32. Aí depois eu regressei, joguei no 15 de Jaú, joguei no Avaí também, em Florianópolis, fui campeão do hexagonal, né? Hexagonal, que dava direito a
disputar Sul Minas, né? Então foi uma fase muito legal também ali no Sul. E depois encerrei minha carreira aqui em Santos mesmo, né? Portuguesa Santista, Jabaquara, e dei um assim, como que se fala? O ponto final, né, da minha carreira. Você falou que a sua melhor fase na carreira foi na Costa Rica. Por que você não ficou lá? Então, eu fui para lá com 30 anos de idade, numa missão muito difícil. A minha equipe tinha perdido 2 títulos praticamente em casa para o Saprissa, né? Saprissa fica na capital, em San José, né? A minha equipe fica a 15 minutos de San José, Alajuela, né? Liga Deportiva Alajuelense, onde tem o aeroporto, uma cidade também bem movimentada. E graças a Deus cheguei, tive boas atuações, a gente foi campeão, fui artilheiro. Para você ter uma ideia, a gente estava 10 jogos sem vencer o Saprissa e nós ganhamos de 1-0, eu que fiz o gol, foi uma benção muito grande ali, no aniversário da minha irmã, né, eu não esqueço até hoje, dia 16 de janeiro, o dia que ela estava fazendo aniversário, cumpleaños, né, que estava fazendo aniversário, e graças a Deus aí fiz aquele gol e peguei muita moral, depois disputamos, fiz 2 gols contra o Comunicações em Honduras, e aí a gente classificou bem na UNCAF para disputar com o CACAF. Então, graças a Deus, eu tive uma fase muito boa lá. Fiquei 2 anos, mas eu estava com 32. Eles acharam melhor também renovar. E eu tinha a oportunidade de ficar em outras equipes, mas eu optei em voltar. Eu acho que a nossa vida é de escolhas, né? Feita de escolhas. E eu escolhi em voltar para o Brasil. Mas não me arrependo não, por causa que depois tive uma trajetória muito legal, muito bacana aqui no Brasil. Peguei seleção brasileira do futebol feminino, fui trabalhar no Emirados Árabes como treinador. Então a vida é assim, você escolhe e vem as consequências da sua escolha. Então eu não quis mais ficar em Costa Rica, deixei as portas abertas, fui bicampeão nacional numa equipe que fazia tempo que não conquistava títulos, né? E deixei o meu estigma, minha marca, né? Lá em Costa Rica e acabei voltando. Aqui no Brasil eu sou mais um. Lá em Costa Rica, graças a Deus, eu sou famoso lá. Graças a Deus fiz bons jogos e acaba caindo na graça da torcida. É um futebol muito parecido com o nosso, muito técnico, né? Muita bola no chão. Então é muito legal, muito bacana. Então, falando um pouquinho agora da sua carreira fora dos gramados, né? Você começou como auxiliar técnico na Portuguesa Santista, não foi? Por que você decidiu trabalhar como auxiliar técnico? Olha, na verdade, quando eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar de corretor de imóveis. Meu pai exercendo a função há mais de 40 anos, eu fiz o meu TTI, o técnico de transações imobiliárias, tirei meu CRES e fui trabalhar com meu pai na corretagem. Né, e falei, pegamos uma fase até boa, o mercado estava muito bom, mas a gente tá nas artérias, nas veias, né? No sistema nervoso, nosso futebol, né? Tá no nosso sangue, né? E eu recebi um convite para trabalhar de auxiliar técnico na Portuguesa Santista, para ser auxiliar do professor Genildo Cavalcante no profissional. E cheguei ganhando bem pouquinho e fui ganhando meu espaço, eles gostaram do meu trabalho. Depois o professor Genildo saiu, eu ia sair com ele, ele pediu para que eu ficasse, que eu era de Santos. Aí fiz um jogo interinamente no profissional, fiz uma Série A2 do Campeonato Paulista, e aí o que aconteceu? Depois eu recebi um convite para ir para os Emirados Árabes, para trabalhar no Ras Al Khaimah, uma equipe a 40 minutos próximo de Dubai, 1h30 de Abu Dhabi, e eu fiquei 9 meses trabalhando no Sub-15, nas categorias de base, lá no mundo árabe, né? Nos Emirados Árabes. E aí, depois eu voltei e dei sequência na minha carreira, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Cleiton Lima na Seleção Brasileira do Futebol Feminino, fiquei 3 temporadas com ele, né? 2009, 10 e 11, disputamos um sul-americano no Equador, que vai fazer 10 anos agora, no final do ano, que a gente foi campeão, que deu acesso para disputar Olimpíadas e a Copa do Mundo. A gente disputou a Copa do Mundo na Alemanha, onde a gente ficou em quinto colocado, praticamente invicto, né? Perdemos nos pênaltis para os Estados Unidos, aquele jogo épico, histórico, de 2-2 e foi para os pênaltis. E, enfim, fiquei 3 anos na CBF, depois tive também uma participação, é bom vocês saberem também que é muito legal, eu nem sabia, eu nem conhecia, e tem muitas pessoas que não conhecem, a CBDU, Confederação Brasileira de Esportes Universitário. O Cleito foi o treinador, ele me convidou, a gente disputou uma Universiades em 2011 na China, onde a gente ficou em 3º colocado. E a gente, jogo decisivo, valendo a medalha de bronze contra a França, nós ganhamos de 4-1. A Kathleen fez 3 gols, a Debinha fez outro. Foi uma partida histórica também, muito bacana. E a gente disputou. A Universidades, para quem não sabe, tinha 152 nações, 152 países, de um nível intelectual legal, porque
tem que estar fazendo a faculdade, né? E disputamos. E é feito de 2 em 2 anos, nos anos ímpares. Então é muito legal essa universidade. O Cleito me convidou, eu fui com o Edson Figueiredo também para o Prodofísico, Navarro, uma comissão técnica muito bacana, né? Harmonizada, que já fazia parte da CBF, e a gente representou bem e ficamos nesse posto aí de terceiro colocado. E teve, o que mais de seleção? De seleção foi isso, né? Aí depois saí da seleção e fui trabalhar. Eu trabalhei também na Portuguesa Santista, na base, no Sub-17, né? Foi uma fase também muito legal. Trabalhei 2 anos com a medicina Lusíada, a FICEMES, né? Faculdade de Ciências de Medicina de Santos, disputei 2 intermédios, fui treinador deles também por 2 temporadas, né? Na faculdade de medicina. Trabalhei também num projeto social aqui no Morro em Santos, no Juventude, foi muito bacana trabalhar com os meninos carentes ali. E agora, aí trabalhei também no Independente de Limeira, né, no final de 2018, fui treinador do Sub-20 lá na categoria. O ano passado estava trabalhando no SEG, Sociedade Esportiva Guarujá, que é o time do Miller, né? O Axel também, o Miller, eles me convidaram. Aí eu peguei a categoria Sub-15 e Sub-17, foi uma experiência legal também. E depois, em junho do ano passado, vai completar 1 ano agora, estou na condição de observador técnico do Santos Futebol Clube, né? Na posição de olheiro, fazendo captação, tentando trazer joias preciosas para o Santos Futebol Clube. Certo. A gente vai entrar no assunto do Santos agora, na sua função de observador técnico. Antes, só uma pergunta sobre a sua passagem na seleção feminina. Da sua opinião, qual que é a principal dificuldade para a seleção brasileira feminina virar uma grande potência na modalidade? A dificuldade é grande, né? Graças a Deus, aos poucos, nós estamos quebrando os tabus, né? Hoje você pode ver que o Mundial foi transmitido por uma rede de televisão famosa aqui no Brasil, né? Então, realmente alavancou nesse sentido. Tinha um banco patrocinando também o Campeonato Brasileiro, de alto porte. Tem melhorado, mas realmente o preconceito, né, é muito grande. A dificuldade da parte assim de verbas, de patrocinadores. O futebol masculino ele ficou muito mais protocolado, né? Ele tem muito mais retorno financeiro, né? Mais evidência, a imprensa fica mais em cima também. Graças a Deus, hoje tem melhorado em muitos aspectos, mas ainda nós estamos carentes em muitas coisas. Enquanto não tiver base do futebol feminino, sub-13, que não tem o sub-13, vamos lá, mas que tem o sub-15, sub-17, sub-20, né? Fábrica de refrigerante vende refrigerante. Fábrica de chocolate vende chocolate. Time de futebol tem que fabricar jogador e fazer negócio com o jogador. É normal isso aí, é o comércio, é o business, você entendeu? E o que acontece? O feminino tem essa carência. Nós, por exemplo, vai Santos Futebol Clube, onde eu estou, só tem as meninas de 17 e 18 anos, que não é nem em Santos, é em São Paulo, onde tem a sede, para elas treinarem e disputarem campeonatos e torneios. Mas não temos um sub-15, nós não temos um sub-17, nós não temos nada aqui em Santos que pudesse dar o pontapé inicial, o start, para a gente projetar essas meninas. Porque tudo na vida é substituição. Aí vai ficando mais velho, mais experiente, vai ter que sair, tem que ter uma peça de reposição. Não é verdade? E nós não temos. Então o futebol feminino é muito carente disso. Por exemplo, nós estamos falando de Formiga, né, que já tem mais de 40 anos, nós temos a Marta, a Cristiane, grandes referências, né, a Érica, Maurine, enfim, meninas extraordinárias. Mas e essa nova safra? Como que elas estão vindo? Você entendeu como é que é? Se não tem uma base adequada para poder fazer projeções, prospecções de jogadores, você entendeu? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, os meninos jogam até na rua, no campinho, joga na praça, em vários clubes, na faculdade, na universidade. Então, quer dizer, aí vai gerar jogador. Nós já temos carência de campo de futebol. A primeira regra do futebol é o campo de jogo. Primeira regra, nós não temos. Aqui em Santos mesmo, a construção civil tomou conta de uma tal forma, a gente sabe que precisa evoluir, crescer a cidade, desenvolver, mas nós estamos carentes de campo de futebol, que é a primeira regra do futebol. E as meninas não têm espaço, então elas são sufocadas, não conseguem exercer aquilo que elas têm de melhor, que é a parte técnica. Né? Hoje, graças a Deus, o preconceito caiu bastante, perto do que era, né, antigamente, só que precisa de estrutura, precisa de olhar com mais carinho para a base, para poder dar frutos. É médio e longo prazo. Isso nós não temos ainda no futebol feminino. Agora, está tendo os campeonatos divulgados, às vezes as meninas viajam de avião, às vezes ficam
bem instaladas em hotéis de terceira, quarta, quinta estrela. Então, quer dizer, graças a Deus tem melhorado nesse aspecto, entendeu? Na seleção brasileira, com o Cleiton Lima lá, não faltava nada, tinha de tudo. Material, a gente usava, era a mesma logística, a gente ficava em hotéis muito bons, a gente viajava bastante, a gente disputava campeonato, a gente fazia partidas internacionais fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, quer dizer, tudo bem, mas a gente já pegava a menina ali, praticamente aquelas que vinham jogando um campeonato 10, 12, 15, 20 anos já. Onde está a nascente? Como vai ressurgir? Como vai ter peça de reposição? É com a base. Isso nós estamos carentes, nós estamos ainda muito atrás aí. Certo, vamos interagir um pouquinho aqui com o pessoal aqui na nossa live. O Adrian mandou um oi. Temos também um abraço para Denise Fernandes, Bianca Gabriela. Pessoal, fiquem à vontade aí para mandar perguntas aí pro Essinho, tá bom? Agora falando um pouquinho da sua passagem, na sua função atual, que é observador técnico do Santos, né? Como é que é esse trabalho? Você vai ver jogos de várzea, vai ver jogos de categoria de base, você vai lá presencial, você recebe algum contato de algum empresário, alguma coisa e vai observar o jogador? Como é que é essa função? Hoje lá o nosso comandante, né, é o Everson, né? Nós somos em 5, né? O seu Lima, que é o nosso ancião, nosso observador técnico mais experiente, né, o nosso olheiro mais experiente. Aí tem o Balu também jogou nas bases do Santos, né, jogou 7 anos pelo Cruzeiro, foi bola de prata, jogou na seleção brasileira, uma pessoa muito credenciada também. Temos o João, que cuida da parte do Nordeste, ele visualiza muitos jogadores ali no interior da Bahia, subindo mais para o lado do Piauí, né, mais pegando a região norte mesmo. Nós temos o Basílio, aquele que incendiava os jogos, o Carequinha, aquele atacante na época do Vanderlei Luxemburgo. O Basílio também está na região de Andradina, fazendo a captação muito no interior de São Paulo, pegando ali o Mato Grosso, né? Então nós somos em 5, né? E o que acontece? Tem também as franquias, o Santos tem mais ou menos hoje 60 franquias, né, que são os meninos da vila, onde a gente faz as visitas, né, é personalizado, sempre vai um olheiro lá, um observador técnico fazer as visitas para fazer a captação nesses projetos de franquia, né. Tem também as avaliações abertas, né, hoje não está tendo muito, mas geralmente fiz no ano passado também, fui em Matão ali na região de Araraquara, fomos também para outros cantos aí, o Balu foi para Pernambuco, atrás de jogador também, então a gente fazia a captação. Todos os jogos assim, de competição que temos, né, nas categorias de base, ou em São Paulo ou em Santos, a gente vai participar, porque nada melhor do que ver um jogador em dia de jogo, né? Treino às vezes engana um pouco, né? No jogo ele vai usar mais da sua concentração, da sua habilidade, ele vai estar mais focado, ele tem que ter mais personalidade para ver se é um jogador que atua bem nos jogos, que às vezes tem jogador que vai bem no treino, chega no jogo não vai bem. Então a gente tem também até a obrigação de ver esses jogos, essas competições, às vezes tem aqui em Santos, no Portuário, às vezes a gente faz competição relâmpago, a gente está lá acompanhando. Tem também através de vídeos, né? Às vezes vai um menino interessante de uma pessoa que está indicando, independente de ser pai, ou irmão, ou um empresário, não importa. O importante é a gente ver esse material, fazer a filtragem desse material, ver se o menino tem capacidade para poder fazer um treino conosco aqui, você entendeu? Aí o que acontece? Quando a gente consegue fazer essa captação, a gente traz aqui, marca uma data, fica de segunda a sexta-feira no CT aqui do Santos, treinando, sendo observado pelo treinador, pela toda a comissão dele, por nós observadores técnicos, para ver o desenvolvimento. Então são os melhores de diversas regiões, entre eles a gente faz um coletivo, a gente faz alguns treinos reduzidos e a gente começa a analisar e ver se ele tem condição de poder passar para treinar com a categoria respectiva. Aí o que acontece? O menino do Sub-11, esse menino se destacou no treino aqui, ele foi bom no meio dos bons. Opa, legal. Então nós vamos colocar na outra semana já com o elenco, para medir a febre. Esse é um grande termômetro. Você entendeu? Então aí o que acontece? Se ele for bem no elenco, né, dentro ali do plantel do elenco, aí sim ele está apto para ser federado, ser inscrito pelo Santos e vestir o manto sagrado do Santos Futebol Clube, que é a camisa. Então é mais ou menos esse procedimento, existem esses protocolos, entendeu? Então a gente tem que fazer com muito cuidado, a gente tem que deixar o menino à vontade, tem o lado emocional. A gente sempre, quando faz uma captação,
a parte técnica é a mais importante. Porém, a base da pirâmide é a parte física. O menino tem que estar bem fisicamente, senão ele não vai conseguir exercer a parte técnica, né? Então, do outro lado, a parte tática e o emocional, a parte mental, que o menino tem que estar bem. Então, tem às vezes meninos que ele é bom jogador, treina bem, faz bem, mas quando chega no jogo ele não se solta tanto, você entendeu? Então, lá no Santos a gente faz esse trabalho acompanhando de perto, a gente vai, faz a captação, traz, acompanha mais perto para ver se o menino tem condição de envergar a camisa do Santos. Você falou um pouco da questão física, né? Muita gente fala que no passado era mais fácil de se tornar jogador. Você acha que essa dificuldade que temos hoje é por conta dessa parte física, que qualidade tem, mas nem todos estão preparados fisicamente? Tem muito a ver. A parte física é a base da pirâmide, a parte física... você sabe que, por exemplo, uma pessoa cega ela vai jogar futebol adaptado, não é verdade? Uma pessoa que tem um defeito físico ela vai jogar futebol adaptado. No futebol de alto rendimento, de alto nível, ele tem que estar muito bem fisicamente em todas as questões. Então ele tem que estar bem na parte de força. Força e equilíbrio é uma das coisas mais importantes que tem. Uma criança quando nasce, ela nasceu, daqui a pouco ela para sentar, ela não tem que ter equilíbrio e força? Daqui a pouco para engatinhar, ela não tem que ter equilíbrio e força? Daqui a pouco para andar, ela não tem que ter equilíbrio e força? Então a gente começa a analisar essas valências, né? Então a parte física ela é muito importante. Então tem jogador de futebol que às vezes ele tem uma certa força, mas ele não tem potência, que é a força vezes a velocidade. Então ele tem uma certa força, mas chega para treinar no meio de outros meninos que têm a potência, que é a força vezes a velocidade, ele fica para trás. Então ele perde muito nessa questão física e às vezes ele é até técnico. Outro fator também que a gente observa, às vezes é a maturidade. Às vezes o menino um nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro, então tem esse fator da relatividade, né? Da idade. Então é outra coisa que a gente observa também, às vezes, querendo ou não, uma diferença de quase um ano. Enquanto um estava nascendo, o outro já estava andando. Né? Então tem essas coisas que a gente nem tem que observar dentro da categoria de base. Agora, quando chega lá para o sub-17, já tudo se iguala. A força se iguala, a velocidade se iguala, a resistência se iguala. Né? Aí onde vai despontar? A parte técnica mesmo do menino, apurada, para ele se sobressair das marcações. Hoje o futebol eu vejo muito assim. Né? Não sei se você concorda comigo, mas diminuiu um pouco a dimensão do campo, né? Tanto na largura como no comprimento, né? E hoje é mais fitness, né? Hoje o futebol, a parte física, como você está falando, ele é muito forte. Hoje tem um GPS controlando tudo, os picos de velocidade, quilometragem, quanto o jogador correu dentro de campo. Então, a marcação, ela aumentou. O espaço ficou mais reduzido, o jogador técnico e habilidoso ele vai ter muito mais dificuldade de mostrar o talento dele, porque às vezes a marcação é dobrada, um está marcando, o outro já está ali na retaguarda, ele vai dar um drible um pouquinho mais adiantado, um drible com velocidade, um drible mais longo, já tem ali a cobertura. Então o jogador de futebol ele tem que ser mais safo. Uma linguagem que eu aprendi muito no Exército, né, que eu fui militar durante um ano, ele tem que ser mais inteligente, ele tem que ter esperteza, ele tem que ter, sabedoria, porque não dá mais, é pegar, tocar, sair, ele tem que ser mais prático, mais objetivo, ele tem que procurar mais o gol, ele tem que estar melhor posicionado para poder receber uma bola e já finalizar de primeira. Então, tudo isso é uma conscientização que o atleta tem que ter, mas aí a instrução vem de quem? Do treinador, da comissão técnica. Então, o futebol hoje, realmente, se o atleta não tiver uma condição física boa, ele fica pelo meio do caminho, pelo meio do processo. Você acha que ali nos 13, 14, 15 anos, os atletas de base, anteriormente ao do Sub-17, se você vê que esse jogador ele tem um talento para aquela posição que é acima da média, acima do que você já viu, mas fisicamente ele não é tão privilegiado. Você acha que dá para equilibrar? Graças a Deus, hoje, no Santos, e sempre foi assim, o Santos, o DNA ofensivo, jogadores leves, né? Você pega ali, às vezes eu entro na Vila Belmiro, eu dou até risada, né? Eu entro na Vila, né? É um estádio pequeno, charmoso, elegante, né? Não é nada grande, é modesto. Porém, você entra no elevador, você vê a foto do Pelé, você vê a foto do Robinho, você vê a foto do Neymar, você vê a foto do Falcão, que jogou futsal conosco, o melhor do mundo, você vê a foto da Marta, que foi a melhor do mundo no futebol feminino. Só tem estrela, só astro. Então o DNA é ofensivo do Santos. Aí você pega o Pelé. O Pelé, ele quebra todo o paradigma do futebol. Porque o Pelé ele não nasceu em janeiro, fevereiro, o Pelé nasceu em outubro, dia 23 de outubro. Então, quer dizer, e foi um craque, então a gente não pode desprezar nada. Foi um craque, foi acima da média, né? Foi o melhor de todos
os tempos, né? Aí você pega o Neymar, franzininho, magrinho, pequenininho. Vamos hoje pro Soteldo. O Soteldo é pequenininho, 1,5 m, mas ele arrebenta. Ele tem explosão, força vezes velocidade, é muito habilidoso. Então, no Santos, graças a Deus, diferente de outros clubes, dá oportunidade. Mesmo o jogador não sendo tão maturado, né? Que é aquela, porque às vezes você pega um jogador de 14 anos, ele já é maturado, ele já tem corpo de 17. Você entendeu? E você pega um menino, às vezes, da mesma idade dele, biologicamente falando, mas ele é franzininho, não tem nem pelinho ainda debaixo do braço. Você entendeu como é que é? Mas a gente tem que analisar o quê? A parte técnica. Esse menino a gente tem que ter um olhar clínico cuidadoso para esse menino. Como teve para Pelé, como teve para Zico no Flamengo. O Zico era franzininho. Como teve para Messi no Barcelona. O Messi também não é alto, não é um jogador assim, né? Alto, forte, mas é um jogador altamente habilidoso. Então, graças a Deus, o Santos preserva muito isso, dá muita oportunidade para o jogador técnico, ainda que ele não esteja brilhando naquele momento, mas a gente olha o futuro. Né? Faz uma visão mais para frente. Por isso que a gente às vezes segura, às vezes o elenco do Santos ele é um pouquinho mais inchado por causa disso, porque a gente segura um talento que a gente sabe que é uma pedra preciosa que pode brilhar lá na frente e dar muito retorno para o clube, tecnicamente e financeiramente. Nessa pandemia de tudo que a gente está vivendo, né, muito se fala da volta do futebol e que os jogadores vão ter alguns prejuízos físicos, né, risco de lesão e tudo, atrapalhar no desenvolvimento. Como você avalia esse impacto nas categorias de base? Naquele jogador que ainda está se formando, ainda está criando uma massa muscular, você acha que o impacto vai ser muito grande? Olha, você viu que o futebol alemão foi o primeiro a voltar aí, né? O futebol de Costa Rica também voltou. A minha equipe até ganhou de 1-0 do Cartago, né? Eu vi aqui, deu até no Brasil, fiquei muito contente. O futebol alemão voltou, teve 6 lesões. Tiveram 6 lesões. Então, quer dizer, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Principalmente o profissional, que a musculatura dele é mais trabalhada, ela é mais exigida, né? Mais mastigado, o negócio é mais cobrado. Ele trabalha no limite máximo, piloto de prova, né? No limite máximo. Então, a cobrança é muito grande, as lesões são grandes. Agora, na base, é difícil te falar. Na base, assim, o menino, eu vejo assim, o menino, ele não para, né? O menino, eu lembro quando eu era menino, um menino de 11 anos, 12 anos, 13 anos, ele vai pro quintal, ele vai pra rua, ele fica petecando, ele fica, sabe, ele corre pra cá e pra lá, ele brinca com o cachorro, ele brinca com o gato, ele corre, sabe? O menino, eu acredito, na minha opinião, na minha concepção, pode ser que eu esteja errado, ninguém é o dono da voz da verdade, né? Mas eu acho que ele não vai sofrer tanto, não. O menino de 11, 13, 15 anos, que é o menino que está sempre ali brincando, correndo, ele vai conseguir, sim, se recuperar o mais rápido possível. A recuperação de um jovem é muito mais rápida do que de um jogador mais experiente. Tiro por mim, quando eu estava no final de carreira, com várias lesões musculares, era muito mais difícil de se recuperar, entendeu? Então eu acredito que não vai ter essa dificuldade. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui, até que um lembrete, que é importante, né? A Federação Paulista de Futebol falou que as equipes da base não são obrigadas a disputar esse ano o Campeonato Paulista, né? Então, por quê? Por causa da pandemia. Então, 3 meses aí praticamente parado, né? De quarentena já virou uma oitentena, né? Já estão quase 80 dias aí. Então, tem equipes que não vão disputar na base, não vai ser obrigado. Mas, graças a Deus, no Santos, eles estão honrando os compromissos, estão nos pagando, está sendo muito legal, muito bacana. A gente faz o home office, né? A gente está estudando tipos, né? Biotipos de jogadores, né? Por exemplo, quem é o longilíneo, o brevilíneo, né? Quem é o endomorfo, quem é o octomorfo. Essas coisas, né? Essas coisas tudo a gente está estudando, falando, se atualizando, né? Isso é muito legal. Por exemplo, eu faço... Nós dali da base, a gente entra no site da CBF, fazemos cursos online, fazemos pela Federação Paulista de Futebol também, são diversos temas importantes, psicologia dentro do futebol, né, pedagogia dentro do futebol, então a gente está ali também fazendo o nosso trabalho, mesmo distante, mas através de videoconferência, através aí da internet online, né? Como nós estamos fazendo o nosso bate-papo aqui, que é muito produtivo, é muito bacana, é muito legal isso. Às vezes sempre tem uma ideia sua, minha, de alguém. Isso é muito bacana, cara. Isso aí faz a gente crescer, né? O ser humano tem que crescer. Às vezes a gente está falando de uma coisa que não sabe o que está falando. Esses dias eu vi uma entrevista, o cara está falando lá sobre o fascismo, o cara não sabia nem o que era fascismo. Não tem nem a preocupação de ir no dicionário ver o que significa isso. E fazer pesquisas profundas para saber o que significa isso. Então, hoje em dia, as pessoas falam por falar. Nós temos 2 olhos para ver 2 vezes, nós temos 2 ouvidos para ouvir 2 vezes, 2 narinas, é um nariz, mas tem 2 narinas para cheirar 2 vezes, né, o olfato, e
uma boca para falar uma vez só. Então tem muitas pessoas às vezes falando muita besteira, muita barbaridade de coisas que não tem nada a ver, né, dentro do futebol, fora do futebol, sendo que a gente tem que ser mais estudioso, tem que ser mais inteligente de ouvir as pessoas, né, para poder ter depois a sua opinião mais simples possível, dentro de uma ótica muito presente, muito do momento. Ou assim, você acha que os clubes também eles têm que tomar um cuidado para não exagerar muito na parte física? Por exemplo, o jogador ele acabar virando mais físico do que técnico? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, porém lá no Santos, graças a Deus, principalmente sub-11 e 13, é puro futebol, é pura bola, você entendeu? Parte técnica, né, ação e reação, agilidade, flexibilidade, né, movimentos com a bola, sem a bola, né, então a gente procura fazer assim, principalmente no 11 e no 13, deixar muito à vontade, sem muitas coisas de força, sem muito negócio assim de academia, essas coisas todas, que é importante, mas tudo dentro da sua época, né? E quando já chega sub-15, sub-17, a gente trabalha já mais força, mais potência, essas coisas todas, que vai agregar bastante na vida da carreira do atleta. Mas no Santos, principalmente sub-11 e 13, é muita técnica, muita bola. A gente vê alguns jogadores que sobem na base aqui no futebol brasileiro, que apesar de ter uma musculatura legal, mas comparado a outros, são mais franzininhos. Temos o Antony, o Pedrinho, Igor Gomes, no próprio Santos, o Rodrigo também tinha uma musculatura boa, mas não era nenhum tanque, nenhum jogador tão musculoso assim. Como que faz essa transição para que o jogador ele ganhe mais força física? A gente vê o Neymar, a gente vê o Pato, que lá na Europa eles ficaram mais fortes, eles ficaram mais fisicamente maiores. Aqui no Brasil, o brasileiro ele procura mais a técnica e acaba esquecendo um pouco disso. E lá na Europa, que eles continuam esse processo. Ou o que acontece para que eles precisam ir lá para fora para conseguir uma força física maior? Mas hoje está muito equiparado, viu? Hoje nós temos grandes profissionais em diversos clubes, em diversas áreas, né? Nós temos fisiologista, né? Nós temos aí doutores especializados, né? Na técnica esportiva, né? Nós temos nutricionistas, psicólogos, nós temos grandes preparadores físicos que fazem um trabalho juntamente com o fisiologista e vai para a academia e faz um trabalho muito legal de força, de potência, de massa muscular. Eu acho que está bem equiparado isso aí, né? O nosso grande forte sempre foi a parte técnica, tanto é que os europeus vêm aqui buscar o jogador brasileiro por causa da parte técnica, e não só o brasileiro, o jogador sul-americano, né? Tem muito jogador da Colômbia, tem muito jogador do Uruguai, tem muito jogador da Argentina na Europa, né? Então nós temos aí o talento, né? A nascente, a capacidade técnica, né? A visão de jogo, nós temos esses atributos aí que são muito importantes. Dentro da parte física, eu vou ser sincero para você, cara, eu tô vendo ali no Santos treinamentos assim, muito bons, entendeu? Que tem elevado muito a parte física nossa do futebol brasileiro, de pessoas renomadas, pessoas assim credenciadas, sabe? Agora, lógico, o que acontece também, uma coisa que aí eu vou falar por mim, você vai às vezes para uma Europa, você vai novo, né? Você está indo com, sei lá, 19, 20, 21, 22. E você também começa a ganhar massa muscular no seu dia a dia. Você vai envelhecendo. Por exemplo, eu tiro pela minha carreira. Eu jogava com 70 quilos, depois com 72, depois eu estava com 75. E eu não estava na Europa. Eu estava no Brasil. E detalhe, depois eu fui jogar em Costa Rica com 30 anos de idade. Quando eu fui jogar em Costa Rica, eu já estava pesando 76. Você entendeu como é que é? Então tem esse lado também biológico, esse lado que você adquire mais massa muscular, você se alimenta melhor, você vai ficando mais forte mesmo, sem nenhum tipo de interferência. Isso que eu quero dizer. Você entendeu como é que é? Sem nenhum tipo de interferência. Tendo a interferência física no sentido de você ganhar um up aí, logicamente você vai ficar até mais forte. Mas independente de ser Europa, eu comecei a ganhar peso também no transcorrer da minha carreira por causa da idade. Eu fui terminar minha carreira, eu jogava com 68, 70, 72, fui terminar minha carreira com 78. Hoje eu estou pesando 94, você entendeu como é que é? Então não adianta, você acaba ganhando peso mesmo. Falar um pouquinho do Santos, falar do Rodrigo. Você chegou a acompanhar um pouquinho do Rodrigo no Santos? Você falou que começou no ano passado. Você chegou a ter algum contato com ele? E qual a sua expectativa para ele agora lá no Real Madrid?
Ah, o Rodrigo para mim é um craque, né? Eu não conheço o Rodrigo pessoalmente. Quando eu cheguei no Santos, agora vai fazer um ano, ele já tinha saído, né? Foi uma grande venda, uma transação muito bacana para o Santos, né? Uma receita que entrou muito legal. E ele é um baita jogador, né? Você vê aí o Amoroso uma vez falando, nossa, para mim esse menino é um craque. Você vê grandes atletas do passado que foram referências, né, do futebol brasileiro, falando que o menino é bom, tem explosão, é rápido, sai atrás, chega na frente, tem técnica. E nós, graças a Deus, né, principalmente aí falando de Santos, né, cara, a gente pegou o Robinho, né, que foi para a Europa, Neymar, agora ele. Então, quer dizer, isso é muito bacana para o clube, que cria aí uma imagem vencedora de produzir talentos, né? Então, o Santos produz, isso é muito legal. E você falou de produção, de talentos. Você já tem algum jogador que você observou, que você levou para o Santos, que você fala, esse daqui vai dar muito bom lá na frente? Tem algum nome? Ah, rapaz, eu sou fã de um menino lá do Sub-15, agora ele tem 16 anos, né? Ele faz parte do Sub-17, né? É o primeiro ano dele, mas ele já é titular. Ele é muito habilidoso, ele é de enfrentar, de balançar, de rabiscar, de ir para cima, é um atacante de beirada. Eu gosto muito quando ele está na beirada. Às vezes tem treinador que coloca ele por dentro, a gente tem que respeitar também. É uma fase de adaptação, é uma fase de conhecimento. O jogador tem que conhecer outras posições. Eu vejo pelo Coringa Lima, né, que jogou em todas as posições, exceto no gol. É importante assimilar, é importante. Nós estamos na base para isso. Além da parte técnica, você ter conhecimento tático, você crescer culturalmente dentro do futebol, né? Mas é o Ângelo. O Ângelo é um jogador assim que eu vejo com bons olhos, cara. Para mim ele é um craque, é um jogador assim que balança, que vai para cima, tipo assim, jogador habilidoso, né, como o Robinho, o Neymar, que vai para frente, que não tem medo. Agora é aquele negócio, precisa fazer mais gols, né? Mas isso aí é treinamento, passar confiança, né? Eu até tiro um caso, quando eu tive no Emirados Árabes, tinha um atacante meu que era espetacular, menino, o Walid, o nome dele, espetacular, mas ele não queria bater pênalti. Falei, Walid, como você vai ser artilheiro se você não bate pênalti? Tem que bater uma falta, você bate bem com a parte interna do pé. Aí o treinador, eu acho que é essa a função do treinador, ele ser um agente facilitador. Ele tem que chegar, chamar o atleta, não, vamos bater pênalti, vamos treinar. Se você perder, eu perdi, você não perdeu. Fica tranquilo, eu assumo a responsabilidade. Aí você passando confiança para o jogador. E o jogador começa a crescer com isso. Então esse crescimento na base vem muito dos conselhos também do treinador, da comissão técnica. Não basta chegar lá e só dar treino. Não, você tem que conversar, você tem que analisar. Acabou o treino, reúne a sua comissão. Precisamos conversar com esse, com aquele, está destoando aqui, está destoando ali, e vamos acertando, e vamos acertando. E o menino vai pegando confiança. Amanhã ele vira um grande batedor de pênalti, sendo que ele nem queria ser batedor de pênalti. Então, quer dizer, foi um grande erro na minha carreira. A minha carreira, eu fiz 16 gols na primeira temporada em Costa Rica, nenhum de pênalti. Se eu tivesse feito 5, 6 de pênalti, eu era artilheiro do campeonato. Você entendeu como é que é? Então, os erros que eu tive, eu já tenho experiência. O meu pai sempre falava, você quer aprender? Aprenda, seja inteligente, aprende com seus próprios erros. Mas o sábio aprende só de olhar o do parceiro, do amigo, do irmão, do companheiro. Você entendeu como é que é? Então, um conselho, uma dica, faz o atleta subir muito de produção. Teve uma vez que eu estava no futebol feminino, eu vou até falar aqui, o Cleiton Lima, um baita treinador de futebol, você entendeu? Um baita treinador de futebol. E começou a fazer as variações de deslocamento, as variações ofensivas, as transições, a coisa mais linda de treino. E teve uma menina que ela deu tilt, né? Tilt é um linguajar passado, né? Ela congelou, né, a mente, né? Como que se fala aí? Vamos analisar o termo aí. Ela ficou apavorada, né? E saiu do treino. O Cleiton falou, vai lá e conversa com ela. Eu, como auxiliar técnico, é a minha função. Fui lá, conversei com ela, chamei, você é interessante, você é produtiva, aí tal. Ganhamos ela. Voltou, fez gol, foi artilheira, disputou uma CBDU com a gente, né, uma Universidades. Então, quer dizer, é comunhão de trabalho, é conexão, tem que estar ativo. A voz de comando, quem é? Do treinador, é a primeira voz. E a segunda voz? Do auxiliar, juntamente com o preparador físico e todos aqueles que fazem parte da comissão. E você ganha o jogador, você chama ele para você. Você entendeu como é que é? O lado psicológico, o lado intuitivo, o lado de uma boa conversa. Você entendeu como é que é? E a menina voltou, ela travou, né? Aí depois voltou e foi muito útil para o grupo. Foi muito útil para a comissão técnica, foi muito útil principalmente para ela, porque ela cresceu, amadureceu. Você entendeu como é que é? Então, esse trabalho psicológico, esse trabalho de uma boa conversa, de uma boa dica, é muito importante dentro do futebol.
Assim, o RFF Oliveira, 1970, falou: pede para o Elcinho falar da música Apotica. Que música é essa? Ah, do Apochica. Quem que tá perguntando aí? É o @RFF Oliveira, 1970. Ai, cara, não deu pra entender. Arroba, é um anonimato, é um anônimo aí, né? Como que se fala? Pseudônimo, né? Deixa eu te falar, da Apochica foi o seguinte, foi uma... Eu, quando estava em Araraquara, né, na ferroviária, aí tinha a cidade do lado, Américo Brasiliense, o jogador de futebol tem muito disso, eu já vou revelar algumas coisas, né? Às vezes ele quer passear, ele não fica muito na cidade onde ele está, ele vai para outra cidade, para não dar problema. Usa de sabedoria também, né? Porque, poxa vida, você está na mesma cidade, aí vem um diretor, vem alguém, começa a falar e começa a te questionar, você está tomando uma Guaraná, o cara fala que é cerveja, não é verdade? E aí já começa aquela coisa. Então eles saíam da cidade de Araraquara, ia para Américo Brasiliense, mas eles gostavam de sair até quinta-feira. Aí sexta já reclusão, né? Já é como se fosse o nosso, como é que se fala, o isolamento, né? A nossa concentração. Sábado tinha o nosso recreativo e domingo o jogo. Então até quinta-feira o pessoal saía, né? Então usava de sabedoria, sabia fazer o negócio. E aí eles foram para uma danceteria, né? E naquela época era a época de lambada, né? Se lembra? Beto Barbosa, a lambada, tinha aquela música Adocica, meu amor, a minha vida. Lembra da Adocica? E aí o que acontece? Aí era mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, e o pessoal, o grupo principal, que tocava muito esse ritmo aí, esse gênero de música, né? Eles faltaram, rapaz. E a casa cheia. E já tinha cobrado o ingresso de todo mundo, aquele negócio todo. Aí o dono da casa, né, do local, foi nos amigos dele, foi no baterista. Você é da batera? Sou. Aí foi no vocal. Você vai no vocal pra mim? Você quebra o galho lá? Tal. Ele explicou que o grupo tinha faltado e tal. Aí foi um na batera, um no vocal, aí foi o outro no baixo, né? E aí fizeram improvisado. E aí eles mandaram a primeira. Eu vou ter que levantar aqui para poder fazer. Aí eles levantaram a primeira. Aí ele mandou a primeira, todo mundo dançando. 2 horas, 2h30 da manhã, todo mundo dançando. A segunda, a terceira, todo mundo dançando. Aí na quarta música, já tá todo mundo dançando. Tudo. O vocalista, ele, em vez de falar Adocica, ele falou Apochica, meu amor, a minha vida. Apochica, o baterista atrás. O baterista atrás aqui vai dizer, tá errado, tá errado. E o vocalista aqui, Apochica, meu amor, a minha vida. E o baterista aqui, tá errado, tá errado. Aí ele de novo aqui. Poxa, quando o baterista falou de novo, tá errado, ele faz a tua que eu faço a minha. Vai tocando que o povo está gostando. Aí, faz a tua que eu faço a minha. Vai tocando que o povo está gostando e dançando. É muito show, cara. É cada coisa no futebol, cara. Em vez de ele falar docica, ele falava pochica. Ai, meu Deus do céu. Então essas coisas. O futebol é alegre. O futebol é ambiente. O futebol tem que ter vestiário. O futebol tem que ter união, parceria. Eu estou num grupo do futebol de 1998, Ferroviária de Araraquara, há mais de 20 anos, 22 anos atrás, e nós falamos todos os dias. Um grupo maravilhoso que eu peguei no futebol e a gente não foi campeão. Só subiu o São Caetano esse ano, uma Série A3 do Campeonato Paulista, Ferroviária de Araraquara. Mas o grupo era maravilhoso, homogêneo, pessoal bacana, sabe, simpático, um se doía pelo outro, aquele trabalho de formiguinha, um ajudava o outro, sensacional. Então a gente tem que ficar falando, conversando, ainda mais agora na pandemia, a gente manda foto, a gente interage, a gente conversa, a gente brinca, tira sarro, brinca, às vezes brinca do treinador, que às vezes o treinador está sempre falando conosco, ele sempre fala às vezes as mesmas formas, né? Então a gente imitava, aquela coisa de jogador de futebol, mas sem maldade nenhuma, sabe? Com o coração aberto, brincando, rindo. Hoje em dia não pode nada. Hoje em dia você vai brincar com alguém, quantas pessoas me chamaram de narigudo, com o Pelé, quantas vezes chamaram de, pô, negrão, macaco e tal. Não pode fazer nada. Cara, vamos levar mais a vida mais leve, um ambiente mais favorável, né? Sem esse negócio todo de, como é que se fala? Bullying. Que bullying? Não é nem palavra brasileira, né? A palavra que americana, né? Inglesa. Oh, bullying. Cara, vamos brincar mais, vamos se divertir mais, vamos rir mais, o tempo passa e tudo fica.
Então é isso, futebol. Então essa passagem aí é legal. O pessoal gosta que eu conte, porque eu quero imitar. E não é a pochica, é a docica, né? Fala a pochica. Mas todo mundo tava bailando, ninguém queria saber se o cara tava cantando certo ou errado. Assim. Muito Tá legal. todo mundo aqui, assim, nos comentários, eu tô vendo várias risadas, viu? Emoji de risada, kkk, todo mundo adorou a sua história. E o Edson Figueiredo perguntou, falou para você falar da história de Paris, da viagem de Paris. Que história é essa? Ai, meu Deus do céu. Esse Edson Figueiredo me coloca em cada enrascada, hein? Meu Deus do céu. Em maus lençóis. A do Paris, ela é um pouquinho mais pesada, mas também não tem nada de mal. Vou falar, não tem nada de mal também, poxa vida. Sei lá, é uma coisa natural, né? A minha esposa passou aqui e falou, vigia. Ai, meu Deus do céu. Vigia. Não, é assim, eu vou falar rapidinho. Vai. Esse Edson falou, o Cleiton também gosta. É assim, da Paris é o seguinte, era um casal evangélico, né? Um casal evangélico. E mantenha, assim, aquele protocolo de ter a vida sexual somente após a cerimônia religiosa, né? A liturgia ali do pastor e tal. E o que aconteceu? Houve o casamento. E aquela preservação, naquele protocolo, os convidados, a festa mais linda do mundo, a coisa perfeita. Só que a menina era mais culta que o menino, né? E a programação era Paris, viagem para Paris, né? A lua de mel, poxa. Aí o menino estava muito afoito já, né? Falou assim, meu Deus, já casamos, né? Já casamos, ele já quer ir para a lua de mel. Aí o que acontece? O voo lotado. Aí ela sentou do lado dele e ele perguntou, amor, mas a gente fez tudo certinho, né? A gente se preservou, teve a cerimônia religiosa, a liturgia, tal. Agora, para Paris, quanto tempo é uma viagem para Paris? Aí ela falou, vai demorar mais ou menos de 12 a 14 horas, é umas 14 horas de viagem. Ele, meu Deus, eu tenho que esperar isso tudo. Para ir para os finalmente, eu tenho que esperar isso tudo, não aguento não. Dá teu jeito, meu amor. Aí ela subiu no colo dele. Subiu no colo. E ela ficou aqui em cima, né? Ele aqui, ela aqui em cima. Aí ela, você vai para Paris? E você tá indo para Paris também? E você tá indo para Paris? E você aí do fundo, tá indo para Paris? Você tá indo para Paris? Aí ele falou assim, vai amor, que agora tá bom, o negócio esquentou, agora liga o automático aí, liga a turbina. Aí ela, todos vamos para Paris, todo mundo vai para Paris. Vai todo mundo para Paris. Oh, meu Deus. Ai, não aguentei, já é muita pressão para falar isso aí. Eu tô evitando, todo mundo evita. Hoje eu falei, pronto. Ai, meu Deus do céu. É tão pesado assim? Não é, poxa, já tinha um casado, tava tudo certinho. Tava tudo certinho. Mas é brincadeira. É muito legal. É gostoso, é bom dar risada. Risada é bom, é terapia da alma. É muito bom. Sim, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? É. Então, vamos voltar para a parte séria da entrevista, vamos falar da sua carreira, vamos falar de coisa séria. Você falou muito da questão do futebol feminino, você falou muito da questão da cabeça. Vocês lá no Santos, vocês trabalham com garotos de diferentes lugares, diferentes classes sociais, cada um tem a sua especialidade, né? Como é que é esse trabalho mental dos jogadores da base do Santos? Tem os psicólogos, né, profissionais credenciados que cuidam dessa parte, né, que é muito legal, é muito bacana. Hoje o futebol é multidisciplinar, né, multifuncional. Tem muitos profissionais em diversas áreas, entendeu? É muito bacana. Isso aí é muito legal. O futebol ele cresceu em muitos aspectos, né? Já aproveitando o gancho aí, né? Nós temos hoje arenas que parecem shopping center. Nós temos campos que a grama é um tapete, né? Nós temos bolas e material, entrevista online, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo uma entrevista contigo, a pessoa se estiver lá no Nepal, ela pode ver a entrevista, né? Então, hoje mudou muitas coisas, né? E é muito bacana. Mas eu vou ser sincero para você. Eu gosto, eu escuto, eu olho, eu valorizo. São pessoas credenciadas, mas nada como o bate-papo da comissão técnica com os seus jogadores. Nada como treinador, como líder focado, uma pessoa transparente, honesta, sincera, conhecedor do que faz, que tem domínio da profissão, para ter o vestiário, para ter os meninos ali. Então eu sou a favor da pessoa se credenciar, eu sou a favor da pessoa estudar, ser catedrática, acadêmica,
tá atualizada, mas tem que ter a prática. A prática é importante. Eu joguei em 23 clubes, eu vivenciei o futebol. Às vezes a gente perde o jogo por falta de ambiente. Às vezes a gente perde o jogo por detalhezinho que você se resolve ali. Se resolve ali. Então, é muito mais profundo. Você entendeu como é que é? É muito mais, sabe, lá dentro da alma, das entranhas. Então, é importante esse lado psicológico, é importante ter o profissional, mas o treinador também é um grande psicólogo. Você entendeu como é que é? Então, se tem essa comunhão de ambos, sem vaidade, o negócio vai para frente. O grande problema é quando entra a vaidade. O grande problema é quando, não, eu quero os louros da fama, quero a glória para mim, eu quero ser o bambambam. Bam, bam. E você não é líder para poder distribuir e fazer com que o negócio ande. Você entendeu como é que é? Aí é o grande problema. A psicóloga, ela é profissional, ela tem que fazer o trabalho dela, e você tem que prestigiar o trabalho dela. Mas você também é um grande psicólogo pela prática que você tem do dia a dia. Certo. E você teve na sua passagem dos Emirados Árabes, você falou que trabalhou com jovens da categoria de base. Qual que é a diferença lá dos Emirados para cá? É a mesma técnica? O trabalho é diferente? Como é que é trabalhar lá? Como foi sua adaptação lá? No Emirates Club, inclusive o Pintado era o treinador do profissional na época, né? Marcelo Passos que me levou. Eu fui também com outros brasileiros, eu fui com o Edu, que foi treinador de outra categoria. O Maurício, aquele que fez o gol do título em 89 do Botafogo do Rio, ele também foi com a gente morou junto lá, muito legal. Mas o futebol lá, por exemplo, assim, é mais a nível de escolinha. Está abaixo do nosso, você entendeu? Quer ver um detalhe também? Goleiro. Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época o goleiro só podia ser local, mesmo do time profissional. Não podiam contratar goleiro. Então, quer dizer, tomava muito gols bobo, gol de escanteio, gol bola fácil, bola aérea. Você entendeu como é que é? Então, é um futebol, como que eu posso dizer? De um nível mais baixo, entendeu? De um nível mais de escolinha, de um nível mais inferior. Você entendeu? Às vezes jogador aqui de uma Série A2, de uma Série A3, joga lá com os pés nas costas. Teve um jogador aqui que foi para lá e foi artilheiro do campeonato. E só jogava mais em time de Série A2 e A3 aqui. Você entendeu? Então, tá baixo. O Emirados Árabes tá baixo. Mas agora, a próxima Copa do Mundo, né? Catar, vai crescendo, né? Você vai crescendo. Todos os polos estão crescendo. Todas as zonas aí estão crescendo, né? O futebol africano é futebol de força, né? O futebol europeu é number one, né? Aqui na América do Sul exportamos jogador. Mas o futebol árabe, que geralmente sempre está mais abaixo no escalão aí, está começando a subir. Muitos profissionais que eles contrataram também, muitos treinadores bons, muitos jogadores alinhados de primeira, né? Classe A, nível A, né? Então está crescendo, está crescendo. Então vamos para 3 perguntinhas aqui só para a gente encerrar. Primeiro, quem foi o melhor treinador na sua época de jogador? Eu trabalhei com bons treinadores, né? Eu trabalhei com o seu Pepe, eu trabalhei com o Nicanor de Carvalho, que faleceu agora há pouco tempo. Eu trabalhei com Antônio Lopes, um dos melhores que eu tive. Metódico, né? Às vezes a predição dele demorava mais que um jogo. O jogador de futebol não gosta disso. Mas conhecia muito da mortadela. Conhecia bem, o Antônio Lopes conhecia bem. Mas um que eu gostei de trabalhar muito, o Mazinho. Mazinho, mora em Araraquara. Ele jogou na época, ele jogou no Santos, jogou no Internacional de Porto Alegre, foi meu treinador no Jabuticabal, peguei Seleção Paulista, fui convocado por ele. Um treinador simples, um treinador com um trabalho muito consistente, né? Para mim foi um dos melhores que eu tive. Antônio Lopes, Mazinho, um dos melhores que eu tive, sim. E tanto na sua Quem jogou do meu lado, assim, um grande jogador que eu sempre admirei muito, né? Não joguei muito tempo com ele, estava no final de carreira, mas era um jogador espetacular, o Sócrates, né? Joguei com o Sócrates, até uma passagem que a gente foi para Jamaica junto, para o Caribe ali, né, em Grand Cayman, e teve uma hora lá que eu estava no banco, aí eu entrei faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Sócrates saiu, deu a faixa de capitão para mim, terminei por 5 minutos como capitão do Santos, no jogo internacional, foi muito bacana. Sócrates para mim foi um grande jogador, assim, um craque, né? Agora, a última, para encerrar, hein, assim. Hoje veio um e-mail para você para ser treinador da Alajuelense. Você vai? Então, o meu compromisso hoje é com o Santos Futebol Clube, né? Meu compromisso é com o Santos Futebol Clube. Mas eu tenho um desejo muito grande de ser treinador de futebol, né? Hoje eu estou na condição de observador técnico. Você vê como o futebol é legal. Por onde eu vou, eu tenho falado isso.
Às vezes não dá para ser um jogador, mas você pode ser ter muitas outras funções e posições dentro do futebol, até mais de 30. Você entendeu? Treinador, observador técnico, auxiliar, agente, fisioterapeuta, preparador físico e várias, né? Mas eu tenho um desejo um dia de trabalhar em Costa Rica sim, ainda mais a Liga Deportiva Alajuelense, que é uma equipe grande. Hoje, no momento, meu trabalho, meu foco é Santos Futebol Clube, mas se eu receber futuramente convite para trabalhar como treinador, eu tenho esse desejo sim. Perfeito, então. Para encerrar, você tem mais alguma coisa para falar? Tem alguma curiosidade, alguma coisa, algum recado para passar para o pessoal também aí? Eu gosto sempre de deixar uma mensagem, né? Eu gosto sempre de deixar uma mensagem, porque é muito. Treino que eu tô vendo e converso. Então, hoje na minha mente veio assim, né? Que quem obedece é feliz, quem desobedece sofre. Né? Essa frase que veio na minha mente. E uma outra também, que eu estava até lavando o banheiro, que eu ajudo aqui em casa, viu, gente? Faço comida, varro a casa, ajudo. Né? De vez em quando eu pratico um pouquinho lá o meu inglês. Ó, você já tá falando lá, de vez em quando. Fala de vez em quando, minha mulher. Não, hoje eu lavo o cachorro, vou tocar meu violão, eu procuro ter atividade, vou aprender lá outro idioma, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas a palavra que veio... Para aí, fica quietinha. Mas a palavra que veio hoje no meu coração que o forte não confie na sua força, que o rico não confie na sua riqueza e que o sábio não confie na sua sabedoria. Você venha confiar em Deus, porque Ele vai direcionar todos os passos da tua vida. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos aqueles que estão prestigiando, que estão vendo a live. Um prazer muito grande estar falando contigo. Estou te conhecendo agora, não é verdade? Estou te conhecendo agora. Você é uma pessoa muito simpática, me deixou bem à vontade. E é assim que a gente faz. A gente tenta passar informações, tentar passar algumas experiências para as outras pessoas, para os jovens, para os mais experientes, e o que eu deixo é essa palavra aí, que com Deus você é feliz e as coisas simples são as mais importantes para a gente poder viver. Neste momento de pandemia, fique em casa, mas fique produzindo, ok? Produza, faça alguma coisa, mexe com a tua autoestima, você cresce com isso também. Coisas que você não vinha fazendo, faça, por causa de depois não vai dar tempo de fazer, ok? Agora você está com tempo, e é precioso. Tá certo, muito obrigado, assim, uma excelente live, uma excelente entrevista, muito bacana, muito conhecimento, informação e também teve uma descontração aqui que foi sensacional, tô lembrando aí, tô rindo aí. Dessa vez eu tive que... rapaz, eu gosto de dar risada, o riso, né? O que a Bíblia fala? Que o coração, você vê pelo seu rosto, né? Se você está com o coração alegre, contente, teu rosto está feliz, né? E você vê as evidências, né, do rosto, né? Então essa parte é legal, beleza? Então a gente agradece. Eu peço desculpa se eu exagerei alguma coisa, né? Na piada ou nas histórias, mas isso é bacana, isso é legal, e que as pessoas que ouviram, eu agradeço por estar prestigiando, que Deus venha abençoar a todas as famílias com muita saúde, com muita paz, com muita longevidade e prosperidade. Tudo aquilo que nós perdemos, que a gente venha recuperar, Deus venha restituir. Ok? É uma palavra profética que eu lanço para vocês. Que vocês possam ter fé suficiente para receber tudo que Deus tem preparado para você. Ok? Amém? Tá certo. Muito obrigado, assim. Até a próxima, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Um abraço. Deus abençoe a tua vida. Você também. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí. Grande entrevista do Ecinho. Queria agradecer também ao Fred, que nos proporcionou essa entrevista. Que entrevista, né? Que entrevista, que live sensacional, prazerosa, né? O Ecinho contou bastante aí da carreira dele como jogador, da carreira dele como treinador, agora no Santos também. Revelou aí, ó, vamos ficar de olho no Ângelo, né? Nas categorias de base do Santos. Ele falou que o Ângelo vai ser um grande jogador aí, já tá no Sub-15, então daqui a 5 anos, pelo menos, a gente vai ver ele por aí, tá certo? Então, estamos fechando aqui a nossa live. Não se esqueça também que às 6 horas teremos uma live com o Juca Rodrigues, ele que é fotógrafo esportivo, já teve participação de Copa do Mundo, inclusive fotografando Copa do Mundo. Então fique de olho também a partir das 6 horas para você acompanhar essa live. E às 8 voltarei aqui
para entrevistar o Leonardo Vitorino, ele que é treinador diretor de futebol, já treinou seleção do Camboja, já trabalhou no Ceará, tem uma carreira também vasta, tá certo? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tá? Não esqueça de seguir a gente aí, Futebol na Veia, para quem não seguia, para quem veio pro Ecinho, excelente entrevista. Sou Alexandre Vieira, até a próxima. Tchau, tchau.